Bom, aqui no Band News São Paulo, a gente abre espaço agora para o noticiário internacional. A gente volta a falar sobre o terremoto devastador que atingiu ontem à noite o Marrocos, ontem à noite no horário local, né? Final da tarde aqui no Brasil. E que já deixou pelo menos 820 mortos, mais de 600 feridos, muita gente desaparecida, muita região isolada. E quem está na ponta da linha conosco é o Eduardo Guimarães, diretor pesquisador do Geoparque Araripe. Ele faz parte de uma comitiva do governo do Ceará que está participando de um evento da Unesco no Marrocos. Eduardo, onde é que você estava no momento do terremoto e como é que foi a sua experiência durante os quase 60 segundos do abalo? Bom dia para você. Bom dia a todos. Olha, uma situação de guerra. A gente está em Marrakech, a gente estava na cidade velha em Marrakech, em Casbah, é um bairro em Marrakech. São 190 países que estão participando dessa conferência, são mais de 2.000 conferencistas do mundo inteiro, da Unesco. No momento, a gente iniciou o abalo, exatamente o abalo iniciou às 23h10 da noite, exatamente às 23h10. Sentimos o abalo que foi se prolongando, todas as pessoas saíram correndo para a rua, onde já teve os sinais de desabamento. E no decorrer do processo, fomos encaminhando para o centro da cidade. Então, foi de fato um abalo sísmico muito violento. É muito difícil, né, você explicar para quem nunca passou por um terremoto violento. Eu já peguei duas ou três vezes pequenos tremores, mas pequenos mesmo, nunca um grande. A gente ouve muito a sensação de perder o chão, de desorientação, e eu achei interessante a figura de linguagem que uma brasileira usou mais cedo conosco, Eduardo. Ela disse que parecia que alguém tinha ligado uma britadeira no quarto. Já estava na hora de dormir, estava aquele silêncio, né? E de repente aquele caos. É mais ou menos essa a sensação? A primeira sensação é, quem mora próximo do metrô, por exemplo, em São Paulo, sabe muito bem como é essa sensação de trepidação quando o metrô passa, quando o trem passa, quando passa um caminhão de carga pesada na frente da sua casa, você sente inicialmente essa trepidação, só que isso vai aumentando. E aí, neste caso, nessa escala, aumentou muito. E este terremoto poderia ter sido ainda muito pior, porque na escala Richard, cada ponto ele é por logaritmo. Então, na verdade, cada ponto é multiplicado por 10. Né? Então, não é de 6 para 7, nem de 7 para 8. Você multiplica esses valores por 10. E o maior risco também dos terremotos são os efeitos adversos de um terremoto, onde entra um risco de explosão, os riscos de incêndio, os riscos de pisoteamento, porque os riscos de atropelamento. Então, os efeitos também são muito severos no pós para toda a comunidade, para toda a sociedade que tende a se dirigir para as áreas mais abertas. Essa é a recomendação. Você sair das áreas onde o risco de desabamento pode ser iminente e ir para áreas mais abertas, mais amplas. Foi exatamente isso o que a gente fez no decorrer do processo. Inclusive agora a gente mostra imagens, né, para quem tá vendo na live de pessoas correndo, e eu imagino o desespero, né, porque é sair correndo meio, desorientadas essas pessoas, sem saber para qual direção seguir, inclusive algumas acabam entrando, em uma rua e aí há o desabamento, aí elas voltam, recuam, tem gente que tropeça, cai, você falava justamente sobre esse risco de pessoas serem pisoteadas, isso é muito grave, é muito triste. Você falou que vocês saíram para a área externa e aí se dirigiram ao centro. No trajeto, o que que você viu? Vocês passaram por escombros? A gente falava de estradas bloqueadas também, né? Esse acesso dificultado até para as equipes de resgate chegarem num primeiro momento. Qual o cenário que você pôde ver nessa saída num primeiro momento? Agora a situação está um pouco mais calma, claro, controlada, mas durante o trajeto, o que que você pôde observar? Essas imagens que vocês estão passando retratam muito bem o que a gente viu. Então, muitos escombros, pessoas feridas por conta do movimento de massa, pedras caindo na cabeça, carros sendo soterrados em determinado momento. Quando a gente dirige ao centro, caos no trânsito. Né? Muita gente querendo sair dali e aí o risco é iminente. Então, permanecer junto o tempo todo.
e procurar locais abertos. Naturalmente, depois, o trânsito vai diminuindo um pouco e as famílias vão se juntando. Então, muitas famílias, dormimos na calçada até às 7 horas da manhã, nessa época do ano, o sol demora muito para nascer, só vai nascer depois das 7 da manhã aqui. Então, as famílias todas sempre muito juntas, e todas as comitivas também. Foi uma situação de pânico, e o que é muito curioso é que o registro, por um acaso, esta conferência que acontecia da Unesco é uma conferência que tem uma altíssima concentração de geólogos, que é do programa Geoparques da Unesco. E existe uma linha de pesquisa da Unesco chamado Geohazards, ou seja, que trata de desastres naturais. Então, a gente estava cercado de especialistas que buscavam explicações. E a atenção são para as primeiras horas após o abalo maior. Porque após o abalo sísmico maior, a tendência é que venha as outras ondas. Você tem a onda maior e depois você tem as outras ondas, que são menores, mas podem ter ondas maiores também. Então, às 4, 5 horas depois do terremoto, a sensação de tensão é muito grande, porque pode vir outro terremoto, outro abalo. Por sorte, não foi sentido, pelo menos, certamente houve, mas não foi sentido. E aí agora as coisas começam a voltar para a normalidade. Então, o que a gente vê aqui já em Marrakech são muitos tratores trabalhando exatamente para liberar espaços na cidade, e a própria Unesco, no Congresso da Unesco, já se manifestou em relação aos apoios humanitários, né? Ou seja, muitas mortes, muitas famílias com perdas irreparáveis, e o que cabe a gente agora é respeito a este momento. O Congresso foi naturalmente suspenso, a agenda do Congresso. Hoje a gente teria, por exemplo, um jantar de gala. Não é possível haver um jantar de gala numa situação dessa, ou seja, é um tamanho de desrespeito à situação. Então hoje a gente está mobilizado para as ações humanitárias, exatamente em apoio ao território de Marrakech, no Marrocos. Olha, a imagem que a gente está mostrando aqui é muito impressionante, porque ela é uma câmera que parece ser uma câmera de segurança, né? Ou de alguma loja, num beco. Aí dois caras conversando ali, sentado num caixote, batendo papo, de repente os dois levantam assustados. E aí começa um corre-corre, que tem gente que tá no beco e corre para sair dele. E tem gente que tá vindo da rua, essa aí, ó, e corre para entrar no beco. E aí as pessoas entram e desaba a parte do beco, então ninguém sabia para onde correr. Para que lado a gente vai? Para cá, onde que é seguro? Ninguém sabe num momento desses. É realmente um negócio impressionante. Agora, Eduardo, a gente aqui no Brasil, a gente vê as imagens das agências de notícias, né? Que as TVs reproduzem. E é claro que essas imagens são todas de destruição, né? As imagens daquilo que ficou em pé não chegam aqui, né? Não geram interesse. Então, fica pra gente a impressão de que Marrakech tornou-se uma pilha de escombros. É disso que a gente está falando? Como é que você descreveria a cidade nesse momento? Claro. Eu não tenho precisão para descrever isso para vocês, até porque a comitiva, a gente passou exatamente por isso. Então, a nossa preocupação foi no alojamento. Então, a gente não percorreu uma área muito grande. Eu sei da área que a gente percorreu até o hotel, até exatamente um outro hotel que nos alojou. O que é muito importante citar é que Marrakech você tem a área nova, a cidade nova e a cidade velha. Então, na cidade nova é onde a gente tem exatamente o centro industrial, onde a gente tem a área mais cosmopolita, onde a gente tem a área mais moderna de Marrakech. Na área velha, onde a gente tem os prédios mais históricos, edificações de fato muito antigas, e os riad. Essas vielas que você citou, são muito comuns na Cidade Velha. São exatamente, os riades são as pousadas que eram residenciais, e são muito comuns, são muito agradáveis, mas o acesso é bem difícil, são a partir de vielas, não entram carros, dificilmente entram motos, você só entra a pé nessas vielas para acessar estas pousadas, né? Então, a saída dela são em corredores estreitos e com muita possibilidade de queda de material, né, de telhas, enfim.
E muitas estruturas são milenares, são muito antigas. Então, não tem suporte estrutural para um tremor de terra como esse. E o registro que se tem é de que o último tremor semelhante a esse tem mais de 100 anos. Ou seja, não é uma ocorrência comum a qual, como Tóquio, por exemplo, que está preparado, teoricamente, para esses abalos. Não é esperado abalos dessa natureza como aconteceu ontem. Muito É bem. isso. Bom, Eduardo, obrigado pela entrevista, obrigado pelo relato. O Eduardo Guimarães é diretor pesquisador do Geoparque Araripe. Ele faz parte da comitiva do governo do Ceará que está participando. Não sei se eu posso dizer, usar o gerúndio ainda, né? O evento continua, Eduardo? Essa é uma ótima pergunta. O evento não, o evento será encerrado. Não tem condição, As né? ações dos eventos agora são voltadas todas para as ações humanitárias. Perfeito. Mas era um A evento agenda do evento hoje está cancelada. era um evento da Unesco, que acontece em Marrakech. Um evento da Unesco. Obrigado, Eduardo. Um abraço. Boa sorte aí para vocês. Obrigado. 9h45, a Embaixada do Brasil em Rabat acompanha com atenção os desdobramentos, emitiu uma nota, né, falando sobre esse terremoto que acompanha os desdobramentos do tremor que aconteceu ontem à noite na província de Al-Hazou, no sul do Marrocos. Neste momento de grande pesar, diz aqui a nota, pelas perdas humanas e materiais decorrentes do abalo sísmico, a Embaixada do Brasil em Rabat expressa sua solidariedade ao governo e ao povo marroquino. Não há, até o momento, notícia de brasileiros mortos ou feridos. A Embaixada do Brasil em Rabat trabalha em regime de plantão e pode ser contatada, inclusive, pelo telefone. Eu vou passar o telefone, que também é o WhatsApp, porque muitas vezes há brasileiros em busca de informações que precisam entrar em contato e muitas vezes não sabem o caminho. Então, se for o caso, é aqui a ligação internacional, obviamente, né? Então, você coloca aquele maisinho do celular. É 21 26 61 168 181. É o telefone internacional, embaixada. Mas você fazendo uma busca também na internet, dá para encontrar esse telefone que a embaixada coloca à disposição, acompanhando, então, só repito, não há informações até o momento de brasileiros mortos ou feridos após esse terremoto.